Bom dia, meus queridos. É um prazer eu falar neste dia, Dia dos Pais, para essa minha grande família, essa família que está espalhada pelo mundo e o qual em todos os tempos nunca houve tão numerosa. Eu acredito que os números não falam a realidade, porque muitos estão se convertendo, mas não estão com os nomes no livro da igreja. Nós temos aqui em mãos um conselho para esses dias dos pais, um conselho de Deus, não só para os pais, mas para todos da família de Deus. Está falando principalmente para os jovens. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, no capítulo 32. Eu vou ler algumas coisas que eu sublinhei. E é muito importante para nós como um povo que conhecemos as profecias e que sabemos que estamos dentro do juízo. E o juízo começou em 1844 e nós sabemos que os nossos nomes poderão estar passando e o nosso destino eterno pode ser a qualquer momento decidido. E eu exorto meus queridos irmãos, vamos pensar nisso, vamos buscar em Deus um despertamento para pensarmos nessa situação, o qual nós estamos vivendo nessas últimas horas. Estamos vendo a sacudidura, estamos vendo acontecer as coisas profetizadas. Não vamos ficar alheios a esse tão importante tempo em que o nosso nome pode estar passando para a eternidade, ou para a vida ou para a morte. Apelo que faço para todos esses meus queridos. Hoje, o Dia dos Pais, eu estou sozinho, eu devo ir para a montanha e vou ficar lá buscando estar em comunhão com meu Pai Celeste. E pedir misericórdia a Ele para mim também, porque nós somos muito afetados pelas situações que estão ao nosso redor e temos a tendência de desanimar. Mas Deus, Ele nos promete trabalhar no nosso coração para nos dar ânimo, para passarmos pelas provações e sermos vencedores, mais do que vencedores. E assim eu vou passar então um conselho para esses jovens queridos, que não só os jovens mais novos, mas os jovens de 100 anos, que para Deus é um jovem. Adão viveu 900 e pouco, nós estamos morrendo prematuramente, então somos jovens. Esta escola poderá ser uma bênção ou uma maldição. A escola do lar, aonde Deus inicialmente Ele proveu para a educação das crianças, dos nossos jovens, que foi o jardim do Éden e Deus sendo o professor, Ele não mudou. Essa escola continua sendo a escola do lar, continua sendo a escola eficiente, a escola nominais, as escolas públicas, as escolas que têm o sistema grego de educação. Ela visa o intelectual, visa armazenar informações. Ficamos numa sala de aula recebendo informações para termos intelecto, mas a verdadeira educação, ela aborda não só o intelecto, mas o físico e também o espiritual. O espiritual sendo o mais importante, porque na educação
o que nós contemplamos é o que nós gravamos na nossa mente, no nosso subconsciente. E os professores deveriam passar por uma filtração espiritual para poderem ser professores. Não de intelecto, com diplomas, com cursos que graduam e que dão fama, mas o espiritual, a moral, deveria ser avaliada em primeiro lugar para um professor. Porque as crianças, ao contemplarem, elas são transformadas. Então, quando tem um mestre à sua frente, ela automaticamente, pela maior faculdade que Deus nos concedeu, que é a imitação, ela subliminarmente começa a gravar os hábitos e os procedimentos do seu mestre. Por isso que Deus indica que a melhor educação seria o lar, onde as crianças contemplam o pai e a mãe que buscam ser obediente ao Pai Celeste, e com essa dedicação e busca de obediência, de buscar informações no que devem fazer e praticar, eles também, olhando seus pais, eles contemplam e são transformados em pessoas que vão dar glórias a Deus, em ser humildes, em ser destituídos de vaidade, se o pai é temente a Deus e busca estar em conformidade com a vontade de Deus. Aqui nós temos um apelo que esta escola poderá ser uma bênção ou uma maldição. Depende dos seus mestres, dos professores, do pai e da mãe. O que o pai e a mãe estão passando de exemplo para o seu filho? Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Pode estar formando um bom caráter, como também pode estar formando um mau caráter. E aqui vem conselhos para os pais também, que são os professores dos seus jovens, como que eles devem se comportar diante dessa educação que eles estão na responsabilidade de passar para as suas crianças, para os seus jovens. Poderá ser uma maldição ou poderá ser uma bênção. Rogo a vocês que ostentem o nome de cristão, que se apartem de toda iniquidade e desenvolvam um caráter que mereça a aprovação de Deus. Aqui está um conselho de Deus, então, para os mestres dessas escolas do lar, que eles tenham essas virtudes para passarem para suas crianças, para os seus jovens. Creem vocês que os testemunhos de reprovação que lhes têm sido dirigidos são de Deus? Vocês creem que esse livro aqui foi inspirado e que Ellen White recebeu mensagens de Deus para esse povo, para ser aconselhado como a voz de Deus nos aconselhando, e devemos seguir realmente isso aqui? Vocês, porém, têm sido tardios em atender às advertências dadas, embora não tenham endurecido rebeldemente o coração contra as descrições que Deus lhes tem dado de seu caráter, desatentos quanto às coisas exigidas, mas estão negligenciando, estão deixando de seguir fielmente esses conselhos que Deus nos colocou para ter um povo preparado para a sua volta, responsáveis para com Deus pela luz que Ele lhes tem dado,
nós somos responsáveis diante de Deus pela luz que Ele nos tem concedido, pela luz que essa igreja tem sido recebida diretamente de Deus, diretamente do céu. Vocês têm sido advertidos e guardados de todos os lados, cercados de advertências. Então, nós temos essa luz que devemos guardar no nosso coração, porque nós seremos responsáveis para com Deus. Esta luz e estas advertências, caso desatendidas, erguer-se-ão contra vocês no juízo. Aqui está nos advertindo que, se não seguirmos essas orientações, elas vão vir contra nós na prestação de contas. Meus queridos irmãos, isso é sério. Devemos estar atentos a essa palavra. Esta luz e essas advertências, casos desatendidas, erguer-se-ão contra nós no juízo. Seus perigos têm sido claramente expostos. Vocês têm sido advertidos e guardados de todos os lados, cercados de advertências. Vocês serão responsáveis por todos esses apelos e advertências. Eles se erguerão no juízo para condenar os que prosseguem em uma vida de vaidade, leviandade e orgulho, porque nós somos educadores e estamos educando o nosso próximo para essas situações, pervertendo o caráter de muitos que estão ao nosso redor. Se não se sentem em perigo e se não fazem nenhuma prece em busca de auxílio e força para resistir essas tentações, é certo extraviarem. Suas negligências do dever serão registradas no livro de Deus, no céu, e serão achados em falta no dia da provação. Será achado em falta na hora que os nossos nomes passarem no tribunal de Deus, e que poderá estar passando a qualquer momento, e se já não passou, meus queridos irmãos. Nós sabemos, nós adventistas, que o juízo começou em 1844 e que iria passar para os vivos, e sabemos que nós estamos na última geração. O que mais, irmãos? O que mais precisa para nós nos despertarmos? A vaidade no vestuário, bem como o amor ao divertimento, são grandes tentações para os jovens e para adultos. Por serem usados em sua descuidosa desconsideração para com as coisas sagradas, será seu pecado de negligência e rebelião pesado pelo alto, pesado pelo Senhor. Cada oportunidade de misericórdia oferecida que menosprezam é posta à sua conta, engrossando a lista dos seus pecados. Deus pede suas afeições, sua prazerosa obediência e devoção para com Ele. Você tem agora um breve tempo de graça, se tivermos, meus queridos irmãos, porque estamos no período final da história. E podem aproveitar esta oportunidade para fazer incondicional entrega a Deus. Sondar os nossos corações, consertarmos o que está errado. A obediência e a submissão
as reivindicações de Deus são as condições apresentadas pelo inspirado apóstolo para nos tornarmos filhos de Deus, membros da família real. Então, os apóstolos, todos eles escrevem para que nós nos arrependamos, para que nós seguimos a palavra e não a nossa inclinação, as nossas vontades, os nossos desejos, quando não estão em harmonia com a vontade de Deus, devendo sacrificar o nosso eu. Salvo do abismo da ruína, pelo fato de pecadores não aceitarem a salvação que lhes é oferecida, ficam eles livres dessa obrigação? De maneira nenhuma. A obediência, a submissão, reivindicações de Deus são as condições apresentadas pelo inspirado apóstolo e todos os apóstolos que escreveram as suas epístolas. O fato de preferirem permanecer no pecado e ousada transgressão não diminui a sua culpa, mesmo que estejam no favor de Deus, mesmo que estejam em cargos, mesmo que estejam fazendo parte de programação na igreja. Isso nos traz mais responsabilidade, isso nos traz mais condenação. É o que fala a palavra de Deus. Devemos vencer por nós mesmos, como ele venceu, em benefício dos nossos irmãos que estão ao nosso redor nos contemplando. Ele lhes deu o exemplo na própria vida, mostrando-lhes como pode vencer. E assim nós vamos dar exemplo aos que estão ao nosso redor, como eles poderão vencer por uma vida que nós tivemos passada e agora nós estamos buscando estar com o Espírito de Jesus Cristo dentro de nós. Aqueles que se revestiram de Cristo pelo batismo, mostrando por esse passo sua separação do mundo e que prometeram andar em novidade de vida, não devem erguer ídolos no coração. Os que uma vez se regozijaram na evidência dos pecados perdoados, que experimentaram o amor do Salvador e que depois persistiram em unir-se aos inimigos de Deus, aos inimigos de Cristo, rejeitando a perfeita justiça de Jesus, que Jesus lhes oferece, recolhendo os caminhos condenados, escolhendo os caminhos condenados por Deus, por Ele, nos seus conselhos, serão mais severamente julgados do que os pagãos que nunca tiveram a luz e nunca conheceram a Deus e a sua lei. Irmãos, que responsabilidade! Nós que às vezes aceitamos fazer programações na igreja, tendo as nossas vidas em desconformidade conscientemente, sabendo nossas obrigações, que nós uma vez juramos diante do altar, como vai ficar nossas situações diante de Deus, com essas advertências que Deus nos faz. Aqueles que se revestiram de Cristo pelo batismo, mostrando por esse passo sua separação do mundo e que prometeram andar em novidade de vida, com responsabilidades com os filhos, responsabilidades com o casamento, não devem erguer ídolos agora no coração, depois que fizeram essas promessas diante de Deus, que publicamente se batizaram, morrendo a velha vida e tendo um novo renascimento.
os que uma vez se regozijaram em evidência dos pecados perdoados, que experimentaram o amor do Salvador e que depois persistem em unir-se aos inimigos de Cristo, rejeitando a perfeita justiça que Jesus lhes oferece, escolhendo o caminho condenados por Ele, serão mais severamente, irmãos, mais severamente castigados, mais severamente julgados do que os pagãos que nunca tiveram a luz e nunca conheceram a Deus e a sua lei. Serão castigados em dobro, meus queridos irmãos. Não vamos pegar e banalizar esses conselhos, porque o que está escrito irá acontecer, vai vir o juízo, aonde nós vamos sofrer punições pelas nossas obras. Olha que situação, irmãos, que nós estamos correndo de risco se negligenciarmos seguir os conselhos de Deus. Os que recusam seguir a luz que Deus lhes deu, preferindo os divertimentos, vaidades, loucuras do mundo, recusando-se conformar sua vida com as justas e santas reivindicações da lei de Deus, são à vista de Deus mais culpados, mais ofensivos os seus pecados. Sua culpa e seu salário serão proporcional à luz e privilégios que tiveram. Meus queridos irmãos, vamos ouvir essa mensagem, vamos pedir misericórdia ao Senhor. Não está em tempo de nós banalizarmos as coisas sagradas, termos parte na igreja, aceitarmos fazer programações na igreja com a nossa vida em desconformidade, porque nossa culpa está sendo acrescentada para recebermos o dobro das dores, das pragas que virão. O amor do vestuário, do prazer, está arruinando a felicidade de milhares. Sabem como devem se vestir, conhecem os conselhos de Deus e induzem os que estão ao seu redor a praticarem essas perversões. Nós devemos usar roupas de santidade. As pessoas devem olhar para nós e nos ver, olharmos como santos, não mundanos, seguindo modas deste mundo, saias curtas, saias no meio da canela. Roupa de santidade é até os pés. Salvo aquelas que rastam, que devem se suspender um pouco, mas no máximo até 23 centímetros do chão, como é recomendado pela palavra de Deus. E não devemos andar no limite, porque se andarmos no limite, nós podemos ser condenados por Deus. Temos que estar abaixo do limite dos 23 centímetros do chão. E hoje estamos banalizando essa norma de Deus. Será que Deus terá tolerância com esses que estão negligenciando e influenciando os jovens, aos que estão aos seus redores, a praticarem essas práticas que Deus abomina? Porque Deus quer um povo que aparenta santidade, quer um povo que vive a santidade. Não só aparentam, mas vivam também a santidade. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. A abnegação no vestir faz parte de nosso dever cristão. Trajar-se com simplicidade, trajar-se com santidade,
e abster-se de ostentação e joias, e ornamentos, e pinturas, e lapisinho nos olhos, que estão sendo incentivados por pastores negligentes, pastores que não têm pudor, e dizer das ações da sua esposa, e colocar a sua esposa como padrão para os irmãos na igreja. São blasfemos, são homens que serão punidos em dobro, que venham se arrepender dessas práticas, dessas pregações mundanas dos púlpitos da nossa igreja. Trajar-se com simplicidade, com santidade, sem ostentações de joias, de ornamentos, de pinturas, de toda espécie, está em harmonia com a nossa fé que professamos de adventista do sétimo dia. Mas se negligenciarmos, estamos banalizando as coisas sagradas, assim como Esaú banalizou o que é sagrado e depois, com lágrimas, buscou arrependimento, mas não foi achado o Espírito Santo trabalhando no seu coração para se arrepender. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Jovens cristãos, tenho visto em alguns de vocês amor pelo vestuário e exibição que me tem entristecido. Isso também tem entristecido a muitos que são zelosos com as coisas de Deus. Tenho visto vaidade no vestuário e leviandade na conduta, que tem ofendido ao querido Salvador, sendo ao mesmo tempo uma vergonha para a causa de Deus. Tenho observado com dor o declínio religioso de vocês e sua inclinação a enfeitar e adornar os seus vestuários, seus corpos, adornando com ostentações. Alguns têm sido bastante infelizes para chegar a possuir correntes e alfinetes de ouro nos seus vestuários, ou ambas as coisas, e têm mostrado o mau gosto de exibir-nos, fazendo-nos notórios a fim de atrair a atenção dos que estão ao nosso redor. Isso é vaidades que Deus condena, meus queridos irmãos. Essas pequeninas coisas irão ser pesadas na balança. Não vamos nos enganar. Os jovens podem esforçar-se por sobressair na procura do ornamento de um espírito manso e quieto. Então, aqui Deus fala, vocês podem procurar, buscar nas suas posturas, nas suas vestimentas, nos seus adornos, vocês podem procurar maneira de estarem aparentemente mais santos, mais consagrados, procurar buscar nas suas vestes aparência de santidade, de pureza. Isso é agradável a Deus. Não procurar estarmos querendo se exibir em aparecer e termos fama e sermos diferentes em ornamentos de prostituição, colocando dentro da igreja bonezinho, botando roupas extravagantes, botando roupas que chamam atenção, gravatinhas que chamam atenção. Isso não é coisa de Deus, meus irmãos. Isso é coisa de Satanás, que nos leva a essas vaidades para perdermos a nossa salvação.
Nossa salvação é preciosa. Os jovens podem esforçar-se por sobressair na procura de ornamentos de um espírito manso e quieto, não dessas coisas, joias de inestimável valor que podem ser usadas como graça celestial. Qual é a joia de inestimável valor nessa situação? É ter uma vestimenta de santo, que as pessoas olham e têm respeito por nós, e têm vergonha de proferir uma palavra mundana perto de nós, uma piada. Eles sentem vergonha de estarem na nossa presença com chacotas, com piadinhas. E se nós estamos com ornamentos mundanos, nós proporcionamos eles a falarem coisas indevidas perto de nós e nos contaminando, nos levando a pensamentos e sentimentos pecaminosos. Deus quer que a nossa vestimenta seja uma repreensão quando nós nos colocamos em algum ambiente que não estão em conformidade com a vontade de Deus. Se tivesse tornado seu objetivo obter uma educação para exercitar e desenvolver as faculdades que Deus lhes concedeu para que fossem úteis e se demonstrassem uma bênção aos demais, sua mente não teria sido rebaixada a um padrão inferior. Então essas coisas nos rebaixam, nos degradam e nos levam a padrões inferiores se nós seguirmos essas modas, e ao contrário, nos eleva. Manifestariam profundidade de pensamento e firmeza e de princípios, impondo respeito e exercendo influência. Teriam elevada influência sobre outros, o que levaria pessoas a verem e reconhecerem o poder de uma vida cristã esclarecida pelo próprio Deus. As pessoas se sentiriam na sua alma tocada, porque veriam que nós temos conselhos, nós temos recomendações do próprio Deus, e eles reconheceriam o poder de uma vida cristã esclarecida. Inclinar-se-ão a ser superficiais em tudo quanto empreendem, e limitarão a própria utilidade e atrofiariam o intelecto se nós não estivermos nesses conselhos de Deus e estivermos com roupas mundanas, com vestimentas mundanas. Inclinar-se-ão a ser superficiais. As pessoas se inclinarão a ser superficiais em tudo quanto empreendem, e limitarão a própria utilidade e atrofiarão os seus intelectos. E nós não queremos isso, irmãos. Nós queremos influenciar as pessoas para o bem, para estar na presença de um Deus santo que qualquer hora vai aparecer nas nuvens, com posturas santas. Deixa em algum ponto uma pesada responsabilidade. Os pais que minaram os filhos e com eles foram condescendentes, em vez de os restringir criteriosamente por princípios,
podem ver o caráter que estão formando nos filhos. Aprenderam, conheceram, souberam toda a vontade de Deus em relação à postura, em relação ao vestuário, e depois permitem que seus filhos ficam com roupas indecorosas, que desaprovadas por Deus, e às vezes usam uma roupa de santidade somente na igreja. Isso é condenado por Deus. Deus vê com tristeza essas coisas, porque Deus ama a todos e queria salvar a todos. Pessoas que um dia estiveram no favor de Deus e hoje estão negligenciando todas essas considerações de Deus. Que tristeza, meus queridos irmãos. Conforme a educação que lhes foi dada, e não seguem, assim se inclinam o caráter para o mal, quando deixam de seguir os conselhos que Deus um dia deu para essa igreja. O tempo já aspirou, meus queridos irmãos. Eu faço um apelo, irmãos. Nós temos todos os conselhos de Deus. Nós temos 78 livros de conselhos para influenciarmos o mundo, para recebermos a chuva serôdia, para estarmos pregando em testemunho. Deus nos adverte, nos faz advertências. Como nós lemos aqui, os que têm grande luz receberão o castigo em dobro. Pensemos nisso, irmãos. O nosso nome poderá estar passando no tribunal de Deus e a nossa vida eterna indo embora. Será que não compensa nós fazermos sacrifícios, pedir a Deus vontade, mudar os nossos gostos, nossas vontades? Quantas pessoas do mundo se vestem como Deus orienta por si mesmas, sem conhecer essas orientações? E estarmos aceitando por líderes negligentes fazer parte na liturgia da igreja, nas programações da igreja, com a vida em desconformidade com toda a vontade de Deus, quebrando juramentos que foram feitos diante de Deus. Irmãos, podemos ser rejeitados como Esaú foi, e que depois com lágrimas buscou o arrependimento e não encontrou, que está em Hebreus 12. Não seja devasso como foi Esaú, que por pequenas coisas levou ao desagrado de Deus e foi retirado o Espírito Santo de Deus, e depois ele ainda, no futuro, querendo se reconciliar com Deus, não foi achado o Espírito de arrependimento, porque o Espírito já tinha sido retirado, ainda que com lágrimas buscou. Isso é sério, meus queridos irmãos. Eu apelo também para a minha família. Hoje é o Dia dos Pais, e eu, como um pai, estou aqui aconselhando não só os meus, mas também a todos, no lugar de muitos pais. Que Deus possa nos ajudar. Eu estou aqui com roupa de roça, porque eu vou para a montanha, eu vou buscar uma comunhão melhor com o Senhor. Que Deus possa nos ajudar. Aquele que está em pé também, cuide-se, para que não caia. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, e logo depois estava com o coração segundo o coração de Satanás, traindo, mentindo, e aí o Espírito Santo de Deus, como não
saiu completamente da sua consciência, ele ainda teve oportunidades para se arrepender e se arrependeu. Mas nós não podemos garantir nessa última geração que nós teremos oportunidades futuras. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, é o meu desejo, e um feliz Dia dos Pais para todos. Boa reunião aos pais com os filhos. Que Deus abençoe.